Já hoje você vem? Tá, ok. A gente vai fazer uma síntese de alguns capítulos do livro, porque essa é a intenção, que a gente possa entender o que este livro quer passar para nós. Podemos sentar aqui também, viu, Dilma? Irmãos, todos os capítulos nos trazem ensinamentos. E eu achei bem interessante o capítulo 3, que fala do jovem rico. E eu acho que representa um pouquinho nós aqui da igreja. Alguém aqui conhece os 10 mandamentos? Cumprem os 10 mandamentos. Cumprem. O jovem rico também cumpria, não era? Mas Jesus disse que ele não poderia entrar no reino dos céus. Por quê? Será que nós podemos entrar no reino dos céus? Será que você pode entrar no reino dos céus? Pode, João? Então, qual era o problema do jovem rico? O que o impedia? Se ele disse que cumpria tudo, ele não matava, não roubava, não mentia, não adulterava. Mas Jesus disse que faltava uma coisa a ele. Era o amor. Jesus pediu que ele vendesse tudo e desse aos pobres. Mas ele saiu triste. Porque ele tinha amor ao dinheiro. Ele não tinha amor a Deus. Ele não obedecia os 10 mandamentos por causa do amor a Deus. Ele obedecia porque era uma regra, né? Muitas vezes a gente faz isso. A gente cumpre os 10 mandamentos porque a gente sabe que existe, está na Bíblia, mas não por amor. Então, quando Jesus mandou ele vender tudo que tinha e dar aos pobres, não era para que ele ficasse sem nada, porque a riqueza é Jesus que nos dá, é Deus que nos dá tudo. Mas ele nos dá para a gente ajudar os outros. Então, é esse o contexto dessa história aqui no capítulo 3. O jovem precisava vender o que tinha para, com esse amor, com o amor que ele tinha a Deus, e também amar os irmãos para ajudar os outros. E aí sim ele poderia ter o reino dos céus, porque a gente busca tesouros na terra, mas não vai adiantar nada que nós não levaremos nada. O que nós vamos acumular é o tesouro no céu, é o amor. E quando nós amamos a Deus e ao próximo, nós estamos acumulando tesouro no céu. A gente precisa desapegar das coisas da terra. Claro que é bom e é importante ter coisas que a gente nos façam bem, né? Mas também a gente tem que lembrar do próximo. Não podemos pensar só em nós. E esse capítulo diz que nós precisamos esquecer de nós mesmos e lembrar do outro. E quando nós amamos a Deus e amamos ao próximo, é muito fácil doar. É muito fácil fazer o bem, perdoar. É muito fácil cumprir os 10 mandamentos. Se a gente não ama a Deus e ao próximo, a gente vai cumprir os mandamentos por mera obediência, sem ser realmente a fonte verdadeira que Deus quer, que Deus nos instrui, que é amar verdadeiramente, e é uma doação do eu, que a gente tenha a salvação. Que a gente receba a coroa da vida eterna lá no céu. E é esse o nosso objetivo. A gente precisa entender isso. O amor nos livra de todos os outros males. O egoísmo, a avareza, e tudo que foi citado aqui em cada capítulo. Passa agora para minha irmã. Boa tarde, igreja. Quem recebeu esse livro, A Verdadeira Riqueza? Quem recebeu? Eu creio que alguns de vocês, até por curiosidade, vocês já feito uma pesquisa neste livro, cada tema, cada texto. Irmãos, a igreja adventista, ela é rica. Olha aqui, ó, a verdadeira riqueza. Ela é rica porque nós vimos aqui princípios da prosperidade bíblica. Não é aquela prosperidade que nós vimos, como eu vi uma senhora dando uma entrevista no programa Novo Tempo, e ela disse: a igreja adventista, ela é diferente das outras igrejas. Ela não prega a prosperidade, ela prega a salvação. E nós temos esse privilégio de termos nas nossas mãos instrumentos suficientes para nos preparar, nos educar, disciplinar para a salvação. E aqui diz assim: eu amei, quando eu vi essa coroa,
O meu WhatsApp, se você olhar, tem Em Busca da Coroa, que é assim, orando em busca da coroa. Mas assim, a verdadeira riqueza precisa da prosperidade bíblica. Então temos aqui, como viu aí, que maravilha, né? Eu até falei, George, essa é sua esposa. Linda, maravilhosa, né, irmão? Que maravilha. E aqui eu aprendi meu tema, que eu vi que eu sou apaixonada por ele, é dízimos e oferta. E diz assim: a missão da igreja de Cristo é salvar pecadores que estão a perecer. E o motivo para a frieza e incredulidade atuais é o amor ao mundo, é os cuidados da vida que separará o homem de Deus, separa o coração do homem de Deus. E diz assim: e quais são os princípios da cruz de Cristo? Levar todos a crer a rigorosa obrigação de negarem a si mesmo. Foi o que aconteceu com o pobre rico, né? Negar, então é um princípio, negar a si mesmo. E comunicarem luz aos outros e darem de seus recursos para difundir a luz. Agora veja só, ele diz aqui que é comunicar a luz aos outros e darem seus recursos para difundir a luz. E o que Deus fez? Qual foi os planos de Deus? Deus tem um plano. E levantou um plano de fundo suficiente para financiar seu empreendimento. Então, olha, preste atenção. Tudo que você faz nessa vida, você tem que ter um plano. E nós geralmente utilizamos como um orçamento, né? Mas Deus, ele fez um plano para levantar fundo suficiente para financiar seu empreendimento. Qual o empreendimento? Justamente a sua obra, a criação. A criação, ela tinha que prosseguir, não ia parar ali, criou, pronto, parou. Não, tinha que manter, tem que manter. E para isso ele criou esse fundo. O plano divino do sistema do dízimo é belo. E qual foi esse empreendimento? O dízimo e as ofertas. Sem os dízimos e as ofertas, a obra do Senhor ela não avança. E ele diz assim: o plano divino do sistema do dízimo é belo em sua simplicidade e equidade, e que todos podem praticá-la com fé e ânimo, pois é de origem divina. Se todos aceitassem, cada um se tornaria vigilante e fiel tesoureiro de Deus, e não haveria falta de dinheiro para levar avante a grande obra de anunciar aos outros a mensagem de advertência ao mundo. Então, nós sabemos que é através dos nossos dízimos e das nossas ofertas que será levada a advertência ao mundo. Nós vimos aí o que a igreja adventista tem, a despesa que ela tem, o orçamento dela financeiro. Como nós vimos, não foi maravilhoso a apresentação dessa manhã? Eu chorei. Muita gente aqui chorou com aquela apresentação, saber que o meu dízimo, as minhas ofertas, elas vão servir para proclamar e até ajudar as pessoas. Foi maravilhoso, não foi, irmão? Foi muito bom. E inclusive eu pedi até a ele, né, para passar para mim, porque foi maravilhoso, tá certo? Irmãos, que Deus abençoe a todos nós possamos entender qual o sentido que o Senhor passou nesse tema, a verdadeira riqueza. Amém? Eu sei que cada um teve uma experiência particular, né? Durante a leitura, durante ouvir os áudios, teve algum tipo de experiência. Zé lá, que eu falei com ele também, Ivan, enfim, cada um teve de alguma forma algum sentimento. Eu estava falando há pouco com o Danilo, coincidentemente o mesmo tema que o Fran escolheu, só do jovem rico, eu comentei, está em Mateus 19, capítulo 19, verso 24. É mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E essa afirmação de Jesus, ela é muito impactante. Mas eu pergunto a vocês, será que é impossível que o rico se salve? Agora eu queria que vocês me ajudassem. É impossível que o rico se salve? Não. O próprio livro responde isso. E é bom que vocês tenham isso em mente. A palavra de Deus nos exorta a não amar as riquezas. Nós devemos amar ao nosso Salvador. E o livro também continua dizendo que não há espaço para que exista dois amores. Ou você ama o mundo e suas riquezas, ou ama Cristo, seu Salvador. Não há como ter no coração dois amores. E se esses dois amores dividirem seu coração,
você não vai ser inteiramente de Cristo. Está aí a resposta para aquelas pessoas que têm aquela pergunta. E aí, pode um rico entrar no reino dos céus? Sim, se ela permitir que Jesus tome conta do seu coração e que o amor à riqueza não a governe. Essa é a resposta que a gente encontrou ainda há pouco e também que me ajudou a entender. A riqueza que fala aqui não é uma riqueza, pode até ser, nem ser financeira. Muitas vezes a gente se apega a coisas tão pequenas, a gente troca Jesus por coisas tão pequenas e temporâneas e vãs que a gente nem percebe. A gente não dá o tempo adequado, não se esforça da forma adequada, não se oferece e serve da forma adequada. Quantas coisas e quantas bênçãos a gente deixa de fluir e receber, porque não estamos de forma adequada servindo ao nosso Deus. Que a verdadeira riqueza permeie no seu coração. Tu pega o do Natan, né? No seu coração, o desejo e o amor por Jesus. E tu guarda o dele, já que ele vai fazer o sorteio. Lançar um desafio para a igreja nesse tema, né? Dízimo e oferta. E você fazer um pacto com o Senhor. Eita, meu É muito importante. Eu tenho meu dízimo e tenho o meu pacto. E depois eu fiz agora outro pacto com o Senhor de 1% do meu salário. Irmãos, para a honra e glória do nosso Deus, de tudo que eu faço, que nós fazemos para a honra e glória do nosso Deus, 1% que eu dou ele para o Senhor, para a obra dele, eu recebi aumento no valor que eu tirei do meu salário. Amém? Ivan, vamos inverter a sequência e vamos fazer o Kahoot agora? Vamos para o Kahoot? Então vamos lá para o Kahoot, que esse programa tem muita coisa boa para acontecer ainda. Vamos começar a fazer o Kahoot que Ivan preparou. Pega os telefones aí, smartphone na mão. Quem não baixou ainda o aplicativo do Kahoot, baixa agora. Quem não baixou pode acessar. Hã? Não, pode ser pelo navegador também. É só acessar o. Ele vai projetar, vai duplicar a tela, vai projetar um QR Code. Eu baixei o aplicativo porque estava com vontade. Ivan, era bom que você desse para cá, né, Ivan? Não ficar sem. filmando ainda. Duplicou?